Bem pessoal, esse aqui é um tutorial que vai apresentar para a gente como que funciona o aplicativo Yafoot e de que forma que a gente consegue usar ele e um pouquinho das ferramentas que ele apresenta, etc. Primeiro é importante dizer que o Yafoot ele pode ser baixado tanto na Play Store quanto na Apple Store. Então, se tu tens um aparelho Android ou um aparelho iOS, tu consegue utilizar ele, né, dependendo das versões. Primeiro passo, então, basicamente, é entrar na loja de aplicativos e baixar o Yafoot. Ele é um aplicativo gratuito e é utilizado para avaliar os árbitros do campeonato de vocês. Tá, então, assim que vocês baixarem o aplicativo e abrirem eles no seu celular, vai aparecer essa tela que eu tenho aqui mostrando no computador. Inicialmente, como vocês não vão ter cadastro, eu peço que entre aqui nessa aba Cadastre-se. Aqui vocês escrevam, né, os dados de vocês, enfim, como que vocês quiserem colocar uma senha, confirmar a senha, tá? Eu, como já tenho a minha, vou só entrar diretamente e a gente vai então estar apresentando as telas iniciais do aplicativo. Tá ok? Continuo no próximo vídeo. Bom pessoal, assim que vocês colocarem o login e a senha individual, né, ele vai abrir uma tela com alguns campeonatos disponíveis. Aqui a gente tem alguns, eu vou pegar como exemplo o Catarinense Juvenil da Série A, e vocês, como são avaliadores da arbitragem, vão estar pré-selecionados para algum jogo. Supomos então que o jogo que vocês foram selecionados para avaliar a arbitragem foi Tubarão e Figueirense. Aqui vocês vão selecionar quem são os árbitros que vão participar da partida, os árbitros dos assistentes, né? Tá, vou selecionar qualquer um aqui, só para fins de apresentação mesmo. E eu inicio o jogo. Assim que eu inicio o jogo, o cronômetro dispara. Eu posso segurar o cronômetro ou dar pause nele, conforme esse botão aqui do lado do cronômetro. E o que é importante a gente saber nesse momento? Todo árbitro, todo assistente, ele sai com uma nota 10. Ele inicia o jogo com uma nota 10. E conforme as marcações que eu vou fazendo no decorrer da partida para aquele árbitro ou para aquele assistente, ele vai tendo descontos na sua nota. Então, o aplicativo Yafoot ele foi desenvolvido para que tenhamos um critério objetivo, realmente, de avaliação da arbitragem. E conforme os erros e acertos dos árbitros, eles tenham uma nota e tenham, posteriormente, um ranking de arbitragem. Então, eu vou iniciar esse jogo aqui e apresentar de uma forma didática, e tentar ser o mais breve possível, de que forma que funcionam esses botões. Essa aqui é a tela inicial do celular de vocês, né? A tela inicial de jogo. E quando a gente apertar esse botão aqui à esquerda do cronômetro, ele dispara e inicia o jogo propriamente dito. Então eu estou lá, ou na arquibancada, ou em alguma área selecionada para avaliadores, vocês estão vendo o jogo, ou inclusive em casa, pode ser pela televisão, que vocês podem estar avaliando a arbitragem. Mas enfim, começou o jogo, eu tenho esses botões aqui para selecionar o que está acontecendo no decorrer da partida. Então vamos supor que aconteceu uma falta. Sempre que eu clicar no botão de falta, o aplicativo me pergunta se ela foi cometida por quem. Aqui no meu exemplo foi cometida pelo Clube Atlético Tubarão. Eu seleciono quem que apitou a falta, né, quem que marcou a falta. Eu vou botar que foi o árbitro, né, o símbolo do apito ali. Aqui, regular ou irregular, é para dizer se o árbitro acertou ou errou. Então, na minha avaliação, eu sou o avaliador da partida, né? Eu acho que o árbitro marcou aquela falta de forma correta. Ele acertou. Então, eu vou deixar regular e eu posso fazer algum comentário se eu quiser. Falta de jogo, por exemplo. E adiciono. Então, continuou o jogo, tá? O cronômetro não para. A gente vai marcar uma outra falta, dessa vez cometida pelo Figueirense. Dessa vez, eu vi que o árbitro se equivocou. Ele viu uma falta que na minha avaliação não foi. Então eu vou dizer que foi uma marcação irregular do árbitro, mas foi um erro leve. Não foi um erro nem médio, nem um erro grave. Foi um erro leve.
E aqui eu vou botar que não foi falta. No número 5, para deixar mais específico. E adiciono essa marcação. Feito isso, já houve ali um desconto na nota do árbitro. Isso vai ser projetado, vai ser finalizado, né, lá na nota do árbitro quando encerrar o jogo. Mas enfim, quais são os outros botões que a gente tem? A gente tem o botão de gol marcado, né? Vamos supor que teve um gol do Clube Atlético Tubarão. Eu digo se foi regular ou irregular, posso dizer de quem foi o gol. Enfim, adiciono, vou dizer que teve um outro gol aqui, só para fins de apresentação mesmo. Cartão marcado. Cartão marcado. Quem foi o infrator? Foi um jogador do Figueirense. Quem marcou aqui a falta? Quem marcou o cartão? Foi o assistente 2 ou foi o árbitro principal? Foi o árbitro principal. Ele deu um cartão amarelo, mas na minha interpretação, eu, avaliador da partida, foi uma marcação irregular. Eu vou botar aqui, não deveria ter aplicado o cartão. Essa é a minha... era caso de aviso, né? Mas sem o uso do cartão. Era caso de avisar, né? Era caso de reprimir verbalmente o atleta, mas não utilizar o cartão. Eu adiciono essa irregularidade do árbitro. Isso também já foi contabilizado lá na nota dele, tudo de forma automática. Houve um impedimento marcado. O impedimento foi do infrator, era o Figueirense. Quem marcou foi o assistente 1, mas ele marcou de forma correta, então só vou adicionar. Mas depois teve um outro impedimento do Figueirense novamente, de novo do assistente 1, só que dessa vez irregular. Qual era a situação, a posição dos atletas? Era um impedimento ajustado ou não ajustado, né? Era ajustado. Então era um impedimento ajustado, mas foi marcado de forma irregular. Então eu adiciono essa marcação para o árbitro, para o assistente 1. Quando houver pênalti, da mesma forma, sempre nesse mesmo sistema, eu indicando quem foi que apitou, o árbitro ou o assistente, se foi regular ou irregular, e quando foi irregular, se foi uma irregularidade média ou grave, se foi um erro médio ou grave, né? Vou colocar aqui que foi irregular. Esse botão de posicionamento é para toda vez que vocês verificarem que ou o árbitro ou os assistentes eles estão posicionados de forma equivocada. Isso acontece bastante durante as partidas. A gente tem percebido isso já nos campeonatos que temos feito. E é um botão que foi sugerido por ex-árbitros e por ex-assistentes, que é um controle bastante oportuno para ser realizado. Então, vamos supor que o árbitro estava mal posicionado, foi um erro médio, né? Estava na trajetória da bola. Enfim. E vou adicionar também. Esse botão de outros aqui ele é bem interessante, porque todas aquelas situações que não tem botão específico para marcação, a gente vai conseguir colocar aqui. Por exemplo, qualquer situação aqui que foge por exemplo, o árbitro deu poucos acréscimos ao final do primeiro tempo. E aqui fica uma discricionariedade do próprio avaliador de saber se ele precisa descontar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, enfim. Vocês que definem qual é o desconto. Eu vou descontar aqui 0,1 só para fins didáticos também. E vou adicionar. Esse botão de omissão, ele é o botão que repete os botões anteriores, só que para quando o árbitro deixou de fazer alguma marcação, né? Ele, por exemplo, o árbitro se omitiu, não marcou uma falta. Então, ele omissão, falta, foi uma leve, mas ele deixou de marcar, eu adiciono. Beleza? Esses são basicamente os botões aqui que a gente vai trabalhar. A gente tem aqui para uma situação dar um pause, tem o botão do lado do cronômetro, mas não é aconselhável, né? É melhor deixar o cronômetro correr conforme o árbitro da partida também faz.
E esse botão à direita aqui, ele vai me perguntar se eu desejo ir para o segundo tempo. Então, assim, quando eu chegar lá aos 46, 47 do primeiro tempo e o ato acabar, eu posso ir para o segundo tempo e ele automaticamente já começa. Eu posso dar uma segurada aqui, né, porque vai ter um intervalo ainda, e ao final, no decorrer do segundo tempo, a gente consegue aproveitar todos esses botões novamente. Se o jogo continuasse aqui, só para exemplificar, né, eu vou marcar mais uma falta aqui no segundo tempo, uma falta irregular, uma falta média do árbitro, e vamos supor que a gente chegou ao final já do segundo tempo, eu posso encerrar o jogo. Tá? Ele vai me questionar se eu desejo finalizar a partida, eu vou dizer que sim, e aqui eu vou para análises individuais do jogo. Eu vou selecionar aquilo que aconteceu. Por exemplo, o árbitro influenciou no resultado da partida. Se ele influenciou, eu clico. Se ele não influenciou, eu deixo assim. Então eu vou botar aqui que o árbitro influenciou. No vencedor não, só no resultado da partida. Aqui ele vai me perguntar também do assistente 1, assistente 2, enfim. E aqui ele me pergunta também como o árbitro estava fisicamente. Eu tenho 3 opções. Né? Se eu botar que o árbitro teve um ótimo desempenho físico, eu vou estar acrescentando meio ponto na nota do árbitro. Se eu disser que ele teve um desempenho ruim, eu vou estar retirando meio ponto do árbitro. Então, se eu botar aqui que ele teve um desempenho bem, né, se ele foi bem na partida, ele não ganha nem perde ponto. Eu não vou mexer nessas estatísticas aqui para a gente ver como é que ficou a nota do árbitro sem essas ponderações, mas de toda forma saibam vocês que esses itens aqui também descontam e acrescem ponto na nota da partida. Aqui eu posso dizer como é que foi a dificuldade, se ela foi pequena, média ou alta, eu vou dizer que foi uma dificuldade média, e quando eu finalizar, ele vai me apresentar o resumo da partida com a nota da arbitragem. Né? Então aqui, como eu tive várias marcações do árbitro 1, né, eu tenho a nota dele, ele teve vários descontos, então ficou com 6.8. Eu só marquei um item ali para o assistente 1, que ficou com 9,5, e o assistente 2, como ele não teve marcações a seu respeito, ele teve uma nota 10. Eu tenho um botão aqui para editar marcações, que é muito importante, que ele me permite corrigir os erros que eu tive durante a partida, que pode ser que tenham acontecido. Então, por exemplo, editar marcações, eu tenho tudo o que aconteceu no decorrer da partida. Sempre com o tempo, marcando aqui qual foi a marcação. Essa marcação aqui é uma falta. E se foi regular ou não. O que eu posso fazer? Eu posso excluir, clicando nesse X aqui. Ou eu também posso alterar o que eu marquei nesse período. Por exemplo, esse cartão amarelo aqui, aos 2 minutos e 23 do primeiro tempo, não foi um cartão amarelo. Eu vi na televisão depois que ele foi um cartão vermelho. Então, o que eu faço? Eu clico aqui. Lá eu altero, né? Ele, na verdade, o árbitro tinha dado um cartão vermelho, mas continua sendo irregular, então eu vou deixar isso ok e vou editar. Quando eu faço isso, ele altera aqui e a gente vai ver que a nota do árbitro também foi alterada, porque agora foi um erro um pouco mais grave. Ó, já caiu para 6.3. Tá? Então eu posso editar as marcações como eu expliquei para vocês. E aqui, essa aba, essa última parte aqui, são os comentários gerais da partida. Aqui eu posso relatar tudo o que aconteceu. Né? O árbitro se comportou de forma inadequada aos, sei lá, 3 minutos e 25 do primeiro tempo. Estava bem fisicamente. Posso fazer todo o relatório do jogo nesse top. E feito isso, eu vou enviar os dados. Esses dados vão para a federação, vão para o departamento de arbitragem, que em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Mas o trabalho do avaliador ele é finalizado aqui. Quando a gente finaliza e envia os dados, a federação tem uma base para interpretar isso, para ver se o árbitro foi bem ou não,
vai ter um ranking de notas e o próprio avaliador tem o seu papel, a sua função facilitada, porque ele não precisa mais preencher relatórios manuais, ele não tem que fazer mais absolutamente nada. O papel dele de avaliação da arbitragem termina aqui. Isso facilita bastante, a gente vai ter dados estatísticos para verificar objetivamente como é que tem sido a arbitragem dos campeonatos. E um item importante também é que vocês não precisam de internet para fazer as marcações que a gente fez aqui agora durante a partida. A gente só vai precisar de internet para enviar os dados. E esse envio dos dados aqui pode ser lá na casa de vocês, quando vocês tiverem internet, enfim, quando o celular de vocês estiverem funcionando. Feito isso, então, a gente enviando os dados, ele vai para o banco de dados que vai para a federação. A gente num próximo vídeo, a gente discute novamente alguns outros tópicos importantes aqui do aplicativo, tá ok? Até mais. Dados enviados. Ok.